Fala galera, está começando o 24º episódio. Peraí. Não vai ser assim. Saudações ouvintes e cidadãos brasileiros. Está começando a sessão da CPI dos Esculachos Cacofônicos. Eu sou o presidente da comissão, Léo Jardim. Ao meu lado, o vice-presidente da sessão, Fábio Baptista. Eu sou o vice-presidente? Aí tem que fingir naturalidade, Fábio. Por favor, né? Puta, cara, eu pensei que, sei lá, que eu ia ser Capitão Cloroquina. Não adiante. Vai chegar o seu momento, Capitão Cloroquina. Vai chegar o seu momento. Ao meu outro lado, o relator da comissão, Rafael Solberg. Muito obrigado. E hoje vamos receber aqui a testemunha... Não, depoente. A gente não sabe se é o depoente. Testemunha ou investigado. Isso nós só vamos decidir ao final da sessão. Vamos decidir hoje. Até o momento ele não é investigado ainda, mas precisamos decidir aqui. Vamos votar no final da sessão. Sim, ele pode sair preso. Isso, pode sair preso. Né? Pode sair preso, acontecer. Com certeza, ele pode sair preso. A decisão é do presidente. Agora tem nego preso saindo. Decisão do presidente. Marco Aurélio Saraiva, codinome Piscis. Marco Piscis. Pô, cara, já fez errado aí que meu nome é sem S. Tu falou Marcos Aurélio, já perdeu 2 pontos aí. Marco. Acho que eu falei Marco, falei não? Marco Aurélio Saraiva. Saberemos na gravação, tem que divulgar a gravação. Um minuto. Essa comissão, ela não vai aceitar esse tipo de tratamento que o depoente está dando para os nobres esculachadores. Por favor. Mas o presidente falou meu nome errado, cara. Não, isso é contra a lei. O senhor entre com agravo, momento, exatamente, o senhor fale com o seu advogado, entre com agravo, mas nós não vamos aceitar esse tipo de conduta por parte do depoente, entendeu? Não seremos intimidados aqui. Peço perdão à corte, retiro minhas palavras. Vossa Excelência Léo Jardim falou bem claramente Marco. Se o senhor ouviu Marcos, já começamos mal, hein? Caraca, agora eu quero muito ouvir essa gravação. Estou anotando aqui a acusação de calúnia do depoente. Relator, por favor, anote, por favor. Acho que eu vou sair preso mesmo nessa merda. E outra coisa, o que vale é o que sai na edição. Não é o que tá na sua memória, não é nada. Por acaso, né? Temos aqui os autos originais, vamos passar pela perícia e vamos decidir se o depoente mentiu ou não na comissão. Completa imparcialidade. Agora vem cá, eu tenho direito a quinta emenda no Brasil também, não? Não, porque você tem que ter vindo ao STF antes. Já era, deu mole, entendeu? Não solicitou o STF, né? Não solicitou, tinha que ter pedido um habeas corpus preventivo, deu mole. Também a gente não deu muito tempo, né, Léo? Mas não tem problema. Garoteou. O depoente garoteou. Garoteei-me. Então prossiga com o relator. Boa noite, nobres esculachadores. Presidente Léo Jardim. Boa noite. Vice-presidente Fábio Baptista. E não tão nobre depoente, Marco Aurélio Saraiva. Boa noite. Também conhecido como Piscis, né? Também conhecido como líder do podcast concorrente. Bom, eu não vou me adiantar aqui nas minhas indagações. Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Nos corredores do Entre Contos, muito se escuta que o nobre depoente, que é o idealizador do Entrecast, o primeiro podcast da turma, largou o projeto porque não conseguia lidar com o ego dos outros participantes. Dentre eles, Fábio Baptista, ora vice-presidente, e Léo Jardim, presidente. Eu não sei de nada disso aí, não. Por favor, não interrompa a fala do esculachador que está falando, ordem. Dentre eles, Fábio Baptista, sim. Você ou vai ter tempo, Fábio Baptista, para... Você vai ter seu momento, vice-presidente. Presidente Léo Jardim e Gustavo Araújo. O senhor confirma essa informação, senhor Marco Aurélio Piscis? Apenas assim ou não? É sim ou não? É sim ou não? Que isso? Respostas objetivas do depoente. Peço permissão à corte para me alongar na minha descrição. Não, você pode dar uma resposta objetiva. A minha resposta objetiva é sim. Está segurada a palavra, por favor. Está segurada a palavra. É sim. Todo mundo era muito melhor que eu lá e eu me sentia um merda, então eu parei de fazer.
Então o senhor confirma que o ego do participante Fábio Baptista era realmente absolutamente enorme, estrondoso, monstruoso, e o senhor não aguentava o que ele fazia com você todos os dias, é isso? O senhor está colocando palavras na minha boca. Quando Bom, você falou, você falou o nome de 4 pessoas. Agora é só o Fábio. Tá certo que realmente o Fábio, o ego ali é espaçoso, bastante espaçoso. Mas todos tinham bastante ego naquele podcast. Registre-se que o depoente disse que o ego do Fábio Baptista é espaçoso. Bastante espaçoso. Bastante espaçoso. Agora é o momento. O senhor Fábio Baptista gostaria de Fábio dizer Baptista, alguma você tem coisa, direito de resposta. já que o senhor foi citado. Eu tenho um álibi disso daí que está sendo falado, né? Eu não estava presente nesse entrecast aí, eu não me lembro disso. Caraca, que mentira! Depois a gente vai fazer gravações. Como é que é? Como é que é? Rejection, não? Objection! Objection! Senhor depoente, o senhor tem provas de que ele está mentindo? Então, eu era o editor do podcast, eu tenho os 4 episódios. É só eu. Depoente disse que tem um áudio e vamos tocar agora no sistema de som do plenário. Atenção. E o Fábio Baptista ou Fábio Batista? Não, é Baptista. Tem esse P aí, se não fala o petista aí, o pessoal escreve sem o P, essa porra. Isso aí é deepfake, gente. Não acreditem nisso daí. Eu realmente não me lembro dessa participação, desse ego espaçoso. Né? Eu tenho certeza que, caso eu tenha participado, eu fui na humildade, que me é característica. E assim, em outras palavras, eu acho que o depoente está inventando uma mentira desaforada aí. Quer tumultuar a nossa CPI. Acusando um dos esculachadores, né? O vice-presidente da comissão. Ele quer desestabilizar a vice-presidência aqui do... É uma tática muito comum, né, do depoente. Não, eu acho que a presidência e a vice-presidência da CPI estão deixando de lado um detalhe que quem sugeriu que o ego do Fábio era espaçoso era o Rafael. Eu só confirmei. Não, por favor. Não, mas ele é o relator. A função dele é fazer perguntas. Vamos estabelecer a verdade, por favor. Eu peço que o presidente emita uma nota de repúdio por essa última declaração, retire as anotações taquigráficas que não correspondem à verdade, entendeu? Veja bem, eu estou aqui apenas fazendo perguntas. Se estou incomodando, é porque eu estou indo no caminho certo. Muito bem, continue, relator. Um fato notório e digno de destaque é que Vossa Excelência Marco Aurélio Piscis, por favor, né? Em um procedimento paralelo, fundou um podcast concorrente aos esculachadores cacofônicos. Tal fato. Estamos chegando, hein? Estamos chegando, Fábio Baptista. Hoje. Estamos chegando. E ainda há boatos sobre aliciamento de esculachadores, sim. De participantes. Certeza, né? Inclusive, acho que temos, né, um esculachador que participou de um episódio. Enfim, eu acho. O lance é que quando o delator fala eu acho, já tá errado, né? Cadê as provas? Como é que você acha uma coisa e já traz... Eu tô levantando questões. O senhor terá a oportunidade pra explicar todos os fatos. Okay. E eu gostaria de saber se essa construção, essa criação desse podcast concorrente, diga-se de passagem, tal fato se deu pelo autoritarismo do senhor Léo Jardim, que vez por outra barrava as suas pautas, censurava as suas ideias? É isso mesmo? Quanto a isso aí, eu posso ser depoente também. O depoente pode, por favor, dizer em voz alta o nome do podcast? O nome do podcast é Eu Conto, Você Conta, e vou trazer aqui uma revelação incrível. Ele nasceu antes dos culachos cacofônicos, seus ridículos. Mentira. Precisamos de provas. Protesto. A ideia surgiu. O problema é a ideia. Precisa da conversa de WhatsApp definindo. O meu primeiro episódio saiu antes do primeiro episódio dos culachos cacofônicos. Logo. Isso não garante. Não garante. A data de saída não garante. Garante a data da ideia. Até porque entendi. A data de ideia. Porque é importante ressaltar que os nossos episódios eles são gravados muito antes. Eles vão pro estrangeiro, né? Pra que seja feita a edição. A edição. O processo de edição é muito mais apurado. É muito mais complicado, exatamente. Não, eu acho assim, na verdade, é da minha opinião que
a origem dos Esculachos Cacofônicos veio justamente da inveja de perceber que o meu projeto era muito bem bolado e muito bem feito. Logo, o Léo quis fazer algo muito parecido e nasceu. Não, que fique declarado aqui pra. Depois a gente tá mentindo. Que fique registrado aqui na. Desestabilizou. Ele está acusando o presidente da comissão, então isso eu posso mandar ele pra cadeia por isso, porque é mentira. Eu vou ser preso. Ele pode ser daqui preso. Nós todos sabemos que a ideia surgiu muito antes do Eu Conto, Você Conta. O Pisso, inclusive, foi convidado para participar do Esculacho Cacofônico e ele renegou. Ele disse que estava fazendo um outro projeto particular. E na surdina, na calada da noite, que fica registrado aqui nas atas, na calada da noite ele lançou um podcast. Tendo acesso ao grupo, ele tinha acesso ao grupo, ou seja, foi premeditadamente, ele sabia que nós iríamos lançar, ele lançou exatamente uma semana antes, entendeu? Uma semana antes. Agora, aqui, calma aí, tá vindo aqui do céu aqui as lembranças. Eu realmente lembro de que tinha um grupo do WhatsApp há muitos meses com nós mais alguns e o projeto do podcast realmente estava parado há muito tempo, né? Então assim, revogando um pouco das minhas palavras, graças a mim, eu voltei, eu fiz com que o projeto fosse realizado, porque o pessoal falou, não, o Marco lançou o dele, agora que a gente vai lançar esta merda. Pior que eu lembro disso, agora que eu lembrei. Aqui fica registrado que o Esculacho Cacofônico não foi influenciado pelo podcast Eu Conto, Você Conta. Podcast Eu Conto, Você Conta foi lançado às pressas, depois que a ideia do Esculacho Cacofônico foi feita. O depoente foi convidado para participar, ele recusou e semanas depois lançou o próprio podcast, roubando a ideia. Com licença, presidente, eu gostaria de inclusive trazer aqui uma informação. Eu tenho uma objeção ao que o seu presidente falou. Não, você tem objeção o que eu vou falar? Você nem sabe o que eu vou falar? Não, ao que o seu presidente falou. Por favor. Mas eu já tenho uma objeção a você também, já de cara. Você terá seu momento, depois você terá seu momento. É importante ressaltar que o primeiro episódio publicado pelo senhor Marco Aurélio Saraiva Opices é um episódio que apenas conta a sua história. Vejam bem, ele não trouxe convidados, ele não colocou um tema, ele apenas conta o que motivou a fazer aquele podcast. Logo, resta claro... Com música emocionante, que dá vontade de chorar, impressionante. Ele fez um monólogo emotivo. Ele está usando a emoção das pessoas para conquistar. Que absurdo isso. Eu acho que deu certo, que eu chorei no momento, mas isso não apaga em absolutamente nada a intenção. Isso é apelação, relator, isso é apelação. O nome disso é apelação. Eu não sabia que o conteúdo dos meus episódios estava em pauta aqui, e sim apenas as datas. E a data é a data que está lá. Não importa o que seja falado aqui. Eu vou arrumar print disso aqui. Está no Brasil? O senhor está no Brasil, senhor Marco Aurélio? Não, e é por isso que eu tive que negar, infelizmente, muitos dos convites para gravar episódios de Esculacho Cacofônicos, porque vocês gravam meia-noite e às 4 horas da manhã aqui, ou seja, vocês fazem isso de propósito para tornar inviável a minha aceitação dos seus convites. Que os Taquica registrem que nós gravamos às 10h15 da noite, no máximo 10h15, mas começa ali 11 horas. Isso porque as pessoas gostam de conversar antes da gravação, isso não é culpa do Eu gostaria que do podcast. Eu gostaria que o presidente, por favor, oficiasse a Interpol para que em caso de fuga já estivessem prontos para esse tipo de comportamento. Estamos entrando em contato com a embaixada do Reino Unido, né? Muito obrigado, senhor presidente. Vou entrar em contato com o embaixador. Pisou no aeroporto e tá preso. O senhor Marco Aurélio Saraiva Opices, por favor, o senhor conhece um sujeito chamado Luiz Guilherme, vulgo Black Saro, vulgo Luiz Guilherme Banzi Florido? O senhor conhece esse sujeito? Conheço todos eles. Conhece todos eles? O senhor sabe o que esse sujeito, até a presente data, apesar de nunca ter participado de nenhuma das reuniões, ainda consta nos grupos do senhor Léo Batista. Ele já juntou o presidente com o vice-presidente. É uma amálgama, é a fusão do Dragon Ball, né? Senhor, por favor, que eu gostaria de saber o que o Luiz Guilherme quem é esse Luiz Guilherme? Por favor, esclarecimentos a essa comissão. Olha, no caso... Eu sempre desconfiei que o Luiz Guilherme é o espião aí do Eu Conto, Você Conta. Deve ser. É aí que eu tô querendo chegar. Nego esta afirmação, isso é uma calúnia. Eu não posso comprovar, mas o Luiz Guilherme pode ser um pseudônimo para Anderson e qual é o nome do outro? Desculpa. Vinícius Cupelo. Cupelo, isso. Cupelo e Florido ali, né? O Anderson pode ser um deles. Enfim.
Exato. Eu nego essas Saro. afirmações, isso são calúnias, não é nada disso. Eu acho que o Guilherme provavelmente está lá, porque ele é uma pessoa muito carismática. É Luiz Guilherme, isso. É Luiz Guilherme, é uma pessoa muito carismática, entendeu? É professor de francês e merece o respeito da galera e por isso tá lá. A gente tem outro Outro lá, intruso, que é é. o Gustavo Araújo. Ah, sim, é. Alô, Tá macomunado, aí meu. põe o conto você conta. A minha É. próxima pergunta é essa. A gente tá conseguindo chegar na raiz da questão. Estamos Porque chegando. o Glaxaro dá aula de francês e o Marco Aurélio Pisse foi pra Europa quando? Após essas aulas de francês? Não sei. Muita Não é muita Que coincidência. que conste aí nas anotações que eu não estou na França, eu estou na Escócia. Não, mas Eu não falo uma palavra em francês, eu não sei abajur. O senhor fez alguma... quando o senhor pegou o voo, foi direto pra Escócia? Ou o senhor passou no aeroporto Charles de Gaulle? Sempre tem escala em Paris. Não, a escala foi. Pior que agora eu vou me ferrar. Eu exerço o meu direito à quinta emenda de ficar quieto. Porque quando eu vim pra cá, eu fiquei uma semana em Paris. Quinta emenda, meu amigo. Que quinta emenda é essa? Essa é aqui no Brasil, rapaz. Não tem quinta emenda, não. Eu não tô no Brasil. Pior que no Reino Unido também não tem quinta emenda. Não tem que ter medo. Que registrem nos atos que o Pisces passou por Paris antes de ir pra Escócia. Bom, aproveitando que foi citado aí o nosso querido Gustavo Araújo, Vossa Excelência tem alguma responsabilidade no afastamento voluntário, até prova em contrário, tô deixando o benefício da dúvida, Calma aí. do senhor Gustavo Araújo, do comando do Entre Contos e do convívio geral? Ou melhor, calma aí, sem minhas palavras, serei direto. Há algum dedo de Vossa Excelência na transferência do camarada Gustavo Araújo? Até porque a sua ida para o distante reino da Escócia provavelmente tem alguma ligação com isso. Calma aí, eu. Eu acho que as peças estão começando a se juntar, Tô se né? encaixando, tô se encaixando. Ó, primeiro começou falando que o Gustavo tem um ego espaçoso no Entrecast. É verdade. Mas era o Isso. Fábio, eu não falei do Gustavo, eu falei. Assim, Não, você mesmo disse que você está falando dos 5 participantes do Tricast, Exato. não apenas do Fábio. realmente, Você disse. Os todos 5 têm egos que bem fica registrado espaçosos. nos atos que Gustavo Araújo, Luiz Guilherme Florido faziam parte do Entrecast. Isso. Fica registrado nos atos. Fazia. Todos têm egos espaçosos. Entrecast, pra quem não acompanhou, é um podcast que existia antes do Escolásticos Cacofônicos e antes do Conta Você Conta. Que, diga-se de passagem, pode ter sido a inspiração para tudo isso aqui, e logo como eu era editor daquele podcast, então eu sou a inspiração do Eu Conto Você e também do Escolásticos Cacofônicos. Isso é uma informação sua. Que os espectadores façam um juízo do Os valor ouvintes. dessa informação. Agora respondendo a pergunta aí, né? Relator. Do meritíssimo Rafael, relator, delator, não sei o que é mais, eu não conheço. É relator, é excelência, não é meritíssimo. não é juiz. Vossa Excelência, Rafael, eu acho que, é da minha opinião que o Gustavo Araújo sim se retirou do Entre Contos porque ele ficou muito triste da minha saída do Entre Contos e ele falou também não vou participar e saiu. Eu acho que é esse o motivo. Então o senhor está afirmando que o Gustavo Araújo mudou de estado, né? Claro. Mudou Fugido. para simplesmente mostrar solidariedade à sua saída. É isso. É uma forma de luto. Entendi. Cada um vive o luto de sua maneira, né? Não estamos aqui também, obviamente, para julgar lutos alheios, né? Por favor. Com certeza. Não é Eu de acho nossa que competência aqui, dessa um CPI. assunto delicado. A nossa CPI é só para restabelecer a verdade dos fatos e como o nosso depoente se comportou durante toda a origem, né? Que apesar de tudo, diga-se de passagem, está com enorme sucesso aí e enorme credibilidade com todos os espectadores. E fazendo 1 ano de idade, agora o podcast Escolásticos Cacofônicos. Poderia estar melhor? Apesar da intriga da oposição, né? Sim, resistimos. Apesar do podcast rival, o Conta Você Conta, copiar a pauta. Afinal, o podcast O Conta Você Conta falou de Dark 5 ou 6 episódios depois da gente. E The Boys. E The Boys. Ou seja, é praticamente... De e forma também foi muito mais depois da gente. completa e detalhada e muito mais... Isso é uma informação sua. E não se admirem se inventar de fazer especial de aniversário. Pois é. Olha, isso é muito Não, importante. até porque como ele afirmou que lançou antes, o aniversário passou. dele teria que ser... Já Já passou. é. Quando vocês me Engraçado, convidaram né? pra esse episódio, eu fui ver e já tinha passado, eu fiquei triste. Falei, eu faço no aniversário de 2 anos.
Eu tinha esquecido. Olha a informação que retiramos aqui. Ele admite que fará um especial de Natal. De Natal? Aí é com você. Muito importante a contribuição que o vice-presidente Fábio Baptista trouxe nesse momento, entendeu? Antevendo que o depoente faria uso de tal artifício. Parabéns, senhor Fábio Baptista. Obrigado. A gente tá aqui pra trazer a verdade, né? Não fazer ilações. Nosso objetivo aqui é puramente a verdade. Nós queremos a origem do crime. Estamos aqui pra criar teorias, nada, né? Mas eu acho que o Marco e o Guilherme deram fim no Gustavo. E ele deve ter roubado a conta do WhatsApp do Gustavo, porque de vez em quando vem uma mensagem aleatória assim. Tudo tem a ver com a nova ordem mundial. Por favor. Eu acho que eles deram fim no Gustavo e substituíram o perfil do Gustavo por um bot do José Dirceu, mas... Eu peço, por favor, que essa comissão e as polícias, tanto federal quanto legislativa, por favor, vamos investigar esse fato trazido pelo senhor Fábio Baptista, porque são coisas muito graves aí. Uma denúncia rara, São denúncia muito grave. graves, talvez. Por favor, Coerente. Ministério Público Federal, por Talvez favor, seja investiguem. uma outra CPI, né? A CPI do sumiço do Gustavo. Isso. Declaro Parece- Infelizmente não é escopo da CPI, mas podemos aqui adiantar o que for possível. Eu peço até que o nobre presidente, por favor, agende para um futuro próximo aí um depoimento do senhor Gustavo Araújo, também para dar O senhor Gustavo Araújo. sua contribuição aí para Pra nossa saber CPI. se ele tá vivo ou se ele é apenas uma conta fake do Marco Pícios ou do Luiz Florido, que também pode ser uma conta fake. Pode ser. Olha, pode falar, vice-presidente. Então, a gente não tá aqui pra criar intrigas de nenhum tipo, né? Mas eu acho que quando o cara começa com apelido, boa coisa não é. É engraçado que sempre começa com uma frase dessa, você sabe que lá vem merda. Não estamos aqui pra... Eu comecei a rir antes. É aquela do Fábio que fala, engraçado, né? Era curioso. Só acho que... Uma coisa engraçada. Sabe que depois vem, né? Assim, Ele tenta abandonar o apelido, seu vice-presidente. Ele tenta abandonar o apelido, mas o apelido não desgruda dele. Não adianta. não sabe? desgruda, exatamente. É tipo, Daí quando- né, Dadinho que é Brasil pequeno, não consegue. Vai continuar sendo Dadinho. Exato. Tem que ser na bala pra ele conseguir mudar o nome dele. E que era o mínimo uma bala, olha, agora nesse momento tivemos uma ameaça do presidente para o depoente, por favor, vamos Mas manter é a Raul. Não, questão, né? estou falando que no filme Tropa de Elite, quando o personagem Dadinho virou o Zé Pequeno, ele teve que ameaçar de bala para conseguir que o seu nome fosse... sim. Eu É que eu tava peço recebendo uma cancelamento informação desse aqui. julgamento porque estou me sentindo ameaçado pelo presidente e peço para que cancelem tudo. É, negado. Tá bom, é isso. Por favor, entre com a ação no Supremo Federal para ver se você Por favor, consegue... questão de ordem, presidente, por favor, questão de ordem. Você levantou Questão de algo ordem. muito importante aí, que é com relação ao apelido. E nesse momento me veio um vislumbre aqui. O nobre depoente aí sempre se apresentou como Opices, né? E trazendo aqui, nessa própria comissão, nós já chegamos à conclusão que existia também um Glaxaro, que, Sim. para quem não conhece, usa um avatar de Pac-Man, né? Sim, nas redes sociais. Me parece ao mínimo muito estranho que ambos usem apelidos, pseudônimos, entendeu? Em redes sociais. Eu gostaria que, por favor, fosse aberta também uma sindicância para averiguar se há alguma concorrência dessa. Opa! Não. Morri! Tá dando tiro aí. A Interpol acaba de me dizer que. Não, para aí. Ih, caramba, eles foram no vizinho. A Interpol foi no vizinho. Levei a bala. Você tá vivo. Isso aí, Corre, Pisse. Depois... isso aí é o Gustavo batendo lá no cárcere dele. Eu tô aqui. Salve! Manda ele calar a boca aí, manda ele calar a boca aí. Opa, desculpa. Depois a gente tem tiroteio na Escócia? Depois a gente... Rapaz, aparentemente é a primeira vez que eu ouço tiro aqui. Tá vendo? Pô, mas foi aí mesmo? Foi tipo uns fogos que soltaram. Assim. Vamos investigar pelo IP do depoente se ele está realmente dizendo onde ele está. De repente ele está em outro lugar. Pode ser que ele esteja aqui no Rio de Ele pode estar Janeiro. no Morro do né? Alemão. Ele pode estar no Morro do Alemão ali. Não, eu mesmo suspeito que não tô mais nas costas porque semana passada faltou luz aqui. Eu falei, não é possível, faltava luz em São Gonçalo, não aqui. Então realmente talvez eu esteja enganado também. E que Pois todos é. os espectadores entendam isso como uma coincidência ou não. O fato de faltar luz justamente quando
quando ele vai pra Escócia. Afinal, uma pessoa que vem de São Gonçalo, sem preconceito com a cidade, pode simplesmente executar ações, né, de roubo de energia e prejudicar a rede da Escócia, que deve ser muito antiga, a rede elétrica da O Escócia. presidente faz muitas acusações, né? Para um presidente eu- de sessão... Eu estou colocando informações aqui. Eu acho que é digno de nota também que o presidente é de uma região pertíssima de São Gonçalo, né? Sim, minha origem é próxima, então eu conheço bem aquela região. Conhece bem a região, né? Vocês Ele tem se conheciam, conhecimento gostaria de de causa. perguntar, aproveitando o ensejo, vocês se conheciam antes do podcast? Entre com... Não, Não, é antes do Entre Contos. Incrível que a gente conhece, a gente tem amigos em comum, né, Pisso? Vocês têm amigos em comum? Da Petrobras, é. Da Petrobras? Da Ih, da Petrobras? Falei demais! Agora o presidente também está envolvido. Vai ser investigado também. Por favor, presidente, o senhor conhece o Luiz Roberto da Costa? Não. Presidente de não conheço. contratos internacionais da Petrobras? Não tive contato com ele. Não tem... O senhor conhece a senhora Graça Foster, presidente? Só de nome. Voltemos à nossa... Bom tempo. Não é escopo dessa CPI, nessa comissão, por favor. Relator, atente-se ao escopo da comissão. Perdão, senhor presidente. Presidente, nesse momento acabam de chegar documentos aqui em mãos com um fato bastante interessante. Nesse documento diz que o senhor Marco Aurélio Saraiva, ou Pisces, ele estava com o seu romance pronto já, pronto para ir para o prelo. Mas ao saber que esse que vos fala, Rafael Solberg, que tem um canal chamado Manda Que Resenho, e que não é muito fã do gênero de fantasia, né? E com medo de uma crítica venal, desarrazoada, ele optou por cortar do seu livro todas as espadas, todos os dragões, todos os castelos de sua história. Todas as capas. Todas as capas E todos os e sorvetes. todos os sorvetes. Todos os Ele sorvetes. O pior, o que eu fiquei sabendo é que ele manteve as capas, transformando assim esse romance numa história de carnaval. Né? Capas de O que era uma aventura fantástica. Ou de super-herói, de repente, né? Eu não sei, eu não verifiquei aqui se é verdade. Eu peço até para que a Polícia Legislativa encaminhe esses documentos agora para um cartório, para a gente avaliar se é verdade, se a veracidade desses documentos. Mas eu gostaria que ele comentasse um pouco sobre esse tal romance que está em vias aí de... A formação que eu tinha que já tinha terminado e que ele teve que recomeçar, mas enfim. Eu não sei de onde você tira essas informações, muito pelo contrário. Eu estou deixando todas as espadas, dragões, castelos e capas e sorver Voltou com elas? para enviar ele para você, para enviar ele para você, para eu ter o pequeno gosto de saber que você teve que ler as 400 páginas para conseguir ter uma opinião. Bom, porque fica registrado que aparentemente não é um romance, é uma obra de vingança. Exatamente! Parece que é um plano de vingança. É um livro Mas feito apenas para torturar o seu Rafael Solberg. Mas o povo quer saber. No seu livro, os personagens giram nos calcanhares? Essa é uma das poucas coisas que não botei, mas estão em revisão e ainda posso colocar. Franzem o senho? Franzinho 100 bastante. Franzem bastante 100. Eles divisam alguma coisa? Divisam, miram também. Dá o de ombros. Não, eu escrevo ergue os ombros. Ergue os ombros. É, Fitam. Em algum momento, em algum momento Fitam personagem muito, seu eles fita fitam outro. pra caramba. Fitam muito, sorvem bastante também. Ciciam no ouvido. Cicio não, aí já é muito avançado pra mim. Quantas vezes o narrador fala disso em cada diálogo? Disse ponto final, várias vezes, porque eu me inspiro no mestre Uma pergunta Leonel que eu ia fazer. Caldela. Dela. Leonel O senhor é fã em conteste do tal do Leonardo Caldela aí, né? Não, não é Leonel Leonardo, não. Caldela. Leonardo. Leonel. Não é meu xará, não. Então, assim, o que te atrai nessa literatura de tão baixa qualidade? Cancelamento, tô. Com todo respeito ao senhor Léo Caldela, né? Eu não vejo qual é a importância desse tipo de pergunta nesta CPI, senhor presidente. Bom, eu gostaria de chegar num ponto. Se o senhor não quiser responder, é direito do senhor, não tem problema nenhum. Então, na verdade, nunca falei que sou fã dele, mas gosto muito então- de lê-lo. Ah, sim, que fique registrado que o autor não quis usar a palavra fã, embora seja a melhor palavra para indicar o que ele é. Que fica registrado que no dicionário Aurélio, fã é a pessoa que gosta muito de ler um determinado autor.
Editado por mim, Dicionário Aurélio. O Wiktionário. Fique registrado que nesse tipo de interrogatório, sempre que a pessoa, normalmente quando a pessoa fala eu não sou, é porque ela é. Sim. Geralmente quando a pessoa fala que não é pra criar nenhuma confusão, ela vai criar alguma confusão. Bom, presidente, é inegável que diante do que eu estou escutando aqui, é até uma brincadeira a gente continuar com esse tipo de testemunha, entendeu? Que tá o tempo inteiro querendo criar confusão, querendo tergiversar sobre todos os assuntos. Fazendo acusações graves. Então eu vou... Mentindo. Pois é, presidente, eu vou agradecer a boa vontade do senhor, do Vossa Excelência, do vice-presidente, e eu vou encerrar, me dou por satisfeito, entendeu? As informações aqui prestadas foram relevantes, apesar da conduta inapropriada, como sempre, do senhor Marco Aurélio Saraiva. Marcou Aurélio Saraiva. Muito obrigado. E abro espaço aí. Fala mais uma, se precisar na edição, a gente coloca lá no começo. Ah, é verdade. A gente puxa lá pro começo. E nesse momento eu gostaria de abrir espaço aí para o senhor, para vossas excelências fazerem qualquer tipo de consideração. Mas veja bem, para vossas excelências, tá? Porque o depoente com certeza não quer contribuir com os trabalhos da casa. Eu quero contribuir, obrigado. Sim. Você traz esse momento depois. Que fique registrado que eu escutei algo muito distante, uma espécie de assovio, não deu pra identificar muito bem. Pode ser algum problema aqui do canal, mas por favor. Senhor vice-presidente, faça suas perguntas. Eu tô satisfeito aí com as perguntas do Você acompanha o relator? senhor Rafael, acompanho o relator e eu acho que cada um agora vai tirar suas próprias conclusões, né? Com essas informações que foram dadas aí, dois participantes de um grupo de WhatsApp que ao ouvirem falar de um podcast na manhã seguinte postam um podcast, um dos membros do grupo some, um da aula de francês e o outro envolvido no mesmo podcast na semana seguinte está na França. Eu acho que o São muitos público vai indícios. conseguir. Acho que o principal indício, inclusive, seu vice-presidente, é o fato do podcast ter copiado os temas do podcast Escolástico Cacofônico. Exatamente. E ter tentado aliciar membros fixos do podcast. Cooptado. E... O seu vice-presidente poderia nos contar, aproveitar aqui o momento, para nos contar como foi sua participação, se houve alguma... Não, eu não... Né? Não participei de nada. Eu participei do quê? Do Enquanto Você Conta? Não me lembro disso. Posso produzir provas aqui? É deepfake também? É tudo deepfake agora? Caso tenha participado, eu gostaria de saber se houve alguma oferta, né? Alguma contrapartida. Alguma oferta financeira, alguma oferta pecuniária ou de favores. Teve algum negócio desse? Não, senhores, a minha vida toda eu me dediquei ao esculachos cacofônicos. Eu gostaria de que isso ficasse registrado. Queria colocar aí nos anais, né? Nos anais da CPI. Exatamente. Não tem nada a ver com isso não, hein? A CPI são vocês aí. A CPI é a comissão. Bom, eu acho que na pessoa do Léo Jardim, que é o representante mora aí da CPI, que conste nos anais aí do Léo Jardim. Os anais da CPI, que nada quem vai montar o relatório é o seu relator, né, não? Eu estou apenas aqui mediando a CPI. Tudo bem. Quem escreve os anais é o relator, né, não? Assim, eu gostaria que ficasse claro, seja nos anais, onde for. A minha vida toda é transparente, é um livro aberto, totalmente dedicado ao esculachos cacofônicos. Eu não sei o que é entrecast, eu não sei o que é Conto Você Conta, não participei desses podcasts. E se acharem voz parecida com a minha, é deepfake, porque hoje a tecnologia, inclusive, gostaria que o senhor Marco Saraiva dissesse o ramo de atividade do seu trabalho. Muito importante. Eu trabalho com... Sim ou não, seu Marco Saraiva? Como é que é sim ou não? Não. Qual é o seu ramo de trabalho? Sim. Resposta objetiva, senhor depoente. Eu sou escritor, sempre fui escritor. Não, qual você ganha dinheiro com isso? O que dá dinheiro? Você vive de escrever? Sim ou não? Eu faço roupas. Eu trabalho com roupas. Que fique registrado que ele admitiu que tem um trabalho paralelo.
Fica registrado que o depoente tem vários trabalhos. Atividades, a pessoa tem que sobreviver Qual nesse deles mundo. você declara da Receita Federal, que a gente tem aqui direito, né? Tem acesso aos relatórios da Receita. A gente pode pedir, inclusive, por votação, a quebra do seu sigilo fiscal. Voto sim. Não precisa quebrar esse sigilo fiscal, porque desde que eu vim pra cá eu declarei saída definitiva, eu não declaro mais imposto de renda, então tá aí. Podemos pedir a embaixada do É uma revelação importante. Uma revelação bastante importante, porque aparentemente o depoente assume que é um sonegador quanto mais. Sonegador e que fugiu, por favor. e que fugiu para a Escócia justamente com medo da fiscalização da Receita Federal, do fisco. Por favor, que fique registrado. Que fique registrado que passaremos aqui essa informação à Receita Federal do Brasil e também à Embaixada do Reino Unido, né? Pra ver se tá sonegando imposto lá. Mas então, assim, olha só, eu até entendo que existe essa suspeita de que eu tenha, assim, usado uma voz parecida com a do Fábio em um episódio meu. Mas Qual seria o nome dessa tecnologia, por favor, para os leigos que estão em casa? Deepfake, foi até o Fábio que falou primeiro aqui no episódio, não fui eu. Tô só... Mas diga depoente, antes disso, depoente, afirme, sim ou não, o senhor trabalha como analista de sistemas, programador? Sim ou não? Tanto quanto o senhor presidente. Por favor, Perguntei senhor sim ou não. presidente. Você já Senhor sentiu? presidente. Mais uma vez, o depoente insiste em atacar essa comissão parlamentar de inquérito. Isso é um absurdo. Isso aqui não é um circo, senhor depoente. Isso aqui não é um circo, senhor depoente. Ele está na qualidade de depoente, ora. Eu apenas, não é um circo. Eu É muito apenas fiz simples. uma comparação simples. O senhor já trabalhou com deepfake? A pergunta é essa. Não. Que fique registrado que qualquer pessoa que trabalha com deepfake responderia não. Muito obrigado. Inclusive, se não foi deepfake. Ou foi. Inclusive eu vou fazer um deepfake pra colocar um sim. Não, mas olha só, eu posso terminar a minha declaração aqui, porque a comissão insiste em me interromper? Faça sua declaração, depoente. Então, assim, realmente teve um episódio no 15 segundos. no meu podcast que alguém se declara Fábio Baptista, mas como o Fábio Baptista mesmo declara que não foi ele que participou, então a gente assume que a pessoa que escreveu o livro Redenção do Anjo Caído também não é o Fábio Baptista, porque a pessoa que estava no meu podcast declarou que ele era o autor do livro. Logo, claramente... Não, mas aí Isso não prova a nada, pessoa tudo que bem. mente, a pessoa que mente falando que tá no podcast, ela mente que escreveu... Mas não faz sentido ela o promover Anjo um livro que não seja Inclusive, dela. precisamos saber quem é essa pessoa que estava fazendo a voz. Que se né, identifica usando como deepfake, Fábio Baptista. Porque isso é estelionatário, isso é Código Penal. Com certeza. Exatamente. O senhor Marco Aurélio Saraiva está sendo acusado aqui de estelionatário por falsificação da voz do vice-presidente dessa comissão, Fábio Baptista. Isso me preocupa muito, porque pode me colocar em maus lençóis. Com aí. certeza. Se aproveita que o senhor vice-presidente Fábio Baptista, porque pode ter ido o Fábio Batista, que não é o Fábio Baptista. Exato. Baptista. Exatamente. Se aproveita que o senhor Fábio Baptista está nos holofotes, né, entendeu? Está surfando a crista da onda. Fiquei sabendo outro dia, inclusive, que ele deu uma belíssima entrevista para o canal Manda Que Eu Resenho, que é um dos canais mais proeminentes e que crescem mais do que a Rede TV. Entendeu? Objection! Vocês Senhor podem presidente, conferir. você vai permitir a rede que mais autopromoção? cresce no Brasil. Não, mas não estamos... ninguém falou de quem que é o Manda Que Eu Resenho. Não, a gente tá falando, Eu adorei nota estamos dois. trazendo fatos, Estamos apenas citando. fatos, Que apenas fica fatos. estraga a todo momento, depois a gente tá fazendo autopromoção do seu podcast. Eu estou apenas respondendo perguntas. Podcast este que utiliza de artifícios tecnológicos. Ih, caralho, eu não falar essa palavra. Tecnicológico. Meu podcast, sim, é muito ecológico. Nós nos preocupamos com o planeta. Técnico, deixa eu terminar. Técnico ecologicamente errado. Porque Deepfake usa muita rede, né? Usa muito processamento. Usa muito gás carbônico. Isso gera aumento da pegada de carbono. O senhor plantou árvores quando lançou esse Deepfake, seu depoente? Cada vez. Opa, acabei de admitir que eu usei deepfake. Cai na É assim que armadilha. te pega. É assim que te pega. Chega aqui em casa, tem 20 árvores aqui.
O depoente confirmou que ele fez o deepfake, fica registrado nas atas. E fiz promoção gratuita do Redenção do Anjo Caído usando deepfake no meu episódio. Na verdade, tentou adquirir ouvintes usando a promoção do mega sucesso A Redenção do Anjo Caído, de Fábio Baptista. Exatamente. Eu best-seller. nunca uso desse tipo de coisa. Eu nunca faço autopromoção. Inclusive, eu ouço o meu podcast. Eu conto a você. Onde você... Ouça todos os episódios pra saber se ele faz autopromoção. É, exatamente. Quanto você eu acho importante, sim. Inclusive, ouçam, todos os ouvintes aqui têm dever moral, todos os o cidadão Sim, brasileiro sim, tem sim. dever moral de ouvir o quanto você conta pra saber e identificar, né, no episódio The Last of Us 2, O que é deepfake e o que não é. saber se diferenciar a voz do Fábio Baptista lá daqui. É um jogo de baixíssima qualidade, eu jamais participaria Eu ouvi dizer que prefere de jogar. algo dessa natureza. Prefere jogar Vingadores. Não, é Zelda. Zelda também. Zelda. Zelda. Se ele não falou bem de Zelda, não é o Por Fábio Baptista, não é? por favor, excelência. Eu gostaria de mais uma vez, o depoente está provocando Está. os membros dessa comissão, Ele sairá daqui preso. trazendo à tona o nome de Vingadores. O senhor sabe muito bem que onde está o Vingadores para esse podcast. Vingadores o senhor está sendo aqui é leviano novamente em citar Vingadores. O senhor escuta Acima da os Constituição. Vingadores. Vingadores aqui é acima da Constituição. A Constituição Federal Exatamente. está abaixo de Vingadores Ultimato aqui no Brasil. Não use Nessa o nome posição. de Vingadores em vão. Isso. Vingadores em vão, Não uso. Vingadores acima de tudo. Esse podcast... Esculachos acima de tudo, Vingadores acima de tudo. Esse podcast é muito plural, esse podcast admite várias diretrizes, esse podcast é várias visões, várias perspectivas, mas se é um consenso nesse podcast, é justamente Vingadores, e o senhor vem e traz Vingadores no meio do depoimento seríssimo. Ora, se isso, desculpe, o presidente, vice-presidente, se isso não é uma provocação da pior maneira, ora, Não. daqui a pouco o depoente vai falar mal do Tom Cruise. E aí, infelizmente, teremos que encerrar. Não, eu não vou falar mal do Tom Cruise, mas que ele vai perder pro Keanu Reeves, ele vai. Isso foi uma jogada... eu sei que não é a pauta aqui, senhor, mas... Rasteira. Acho que foi uma jogada muito baixa, né, do nosso presidente. Acusações, vice-presidente. Que fica registrado aqui, em última mão, chegou a informação aqui, em última mão, que sim, Keanu Reeves venceu o Tom Cruise nos stories do Esculacho Você Conta. Esculacho Você Conta, olha a merda. Esculacho Você Conta. O presidente claramente revelando que há conluio entre os dois podcasts. O depoente está fazendo um jogo mental e está me confundindo o presidente da sessão. Entrou na sua mente. Ele é hacker de mente. Ou seja, pra você ver como que ele é. Deepfake. Eu tô usando deepfake ao vivo aqui. Tá vendo como ele é bom? Ele editou esse som, hackeou meu computador, editou esse som botando o nome do podcast dele no meio. Mas continuando a informação importante, gente, por favor, ouçam. Keanu Reeves venceu Tom Cruise na batalha de atores do podcast Esculachos Cacofônicos. Já falei errado de novo. Por 3-2. 3-2? Quem foram os sobreviventes? Deixa eu só dar um tempinho que eu preciso abrir aqui. Eu acho que essa é uma informação bastante relevante nessa hora, presidente. Sim, eu vou abrir, só um minuto, acho gente. importante que os nossos espectadores... Eu não copio vocês, mas talvez eu faça uma batalha de videogames. Imagina. E fica bem claro que o depoente copia todas as ações desse podcast. Todas as pautas. Todas as pautas. A função dele, né? Grande... Ó, Caçadores de Emoções venceu Nascido em 4 de Julho por 62% a 38%. Bom, depois nós vamos auditar esses resultados, certamente, né? Isso. Presidente. Não, tem tudo aqui auditado. Que ano. Advogado do Diabo venceu Magnolia por 67% a 33%, ou seja, 2-0. Uhum. Rayman venceu Constantine por 63% a 37%, Bom. ou seja, 2-1. Há controvérsias. E Entrevista com o Vampiro venceu Drácula de Bram Stoker por 60% a 40%. Ué, Matrix perdeu então? Não. Não, Matrix ganhou. Aqui ficamos em 2-2. Tá 2-2, o Matrix ganhou, olhos bem fechados. Calma aí, Drácula perdeu. Ah, tá. Drácula perdeu. Okay. Matrix venceu de olhos bem fechados por 90% a 10%. Não Nossa. Ou seja,
Keanu Reeves venceu por um filme. O de Olhos né? Bem Fechados foi muito mal escolhido. Mas por um filme que ganhou por 90%, né? Então, 90%, ou seja, Keanu Reeves venceu, está na quarta de final da Batalha de Atores. Ainda teremos o sorteio para descobrir com quem que ele vai fazer a disputa. Isso aí só comprova que o povo brasileiro realmente não sabe votar. Senhor presidente, Na verdade, isso comprova que a gente escolheu muito mal os filmes do Tom Cruise. Não, isso só comprova que o senhor me induziu a achar que seria pontos corridos. Chegou lá no meio do episódio, é mata-mata. Vamos escolher o top 5 e bora. Pois é, foi essa Não, que fique registrado nas atas dessa comissão que quem definiu o formato foi o seu Fábio Baptista, que é viciado em ligas. Fique registrado Quando eu me dei conta que já tinha Matrix, Constantine, Caçador... Eu falei, pronto, Tom Cruise foi pro saco. O seu Fábio Baptista escolheu o Keanu Reeves pra tentar burlar o sistema eleitoral aqui da Batalha de Atores. E por conta disso, no momento da gravação do episódio de Keanu Reeves, ele percebeu a merda que ele tinha feito. E ele percebendo a merda está gravado no episódio. Tá Que tem gravado uma no hora que ele episódio. fala, eu acho que essa porra vai dar merda. Tá gravado no episódio, tá registrado em áudio, tá distribuído na internet, não tem como apagar mais, seu Fábio Baptista. Não tem mais. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, ver com vossa presidência, se existe a possibilidade de convidar o Tom Cruise para Faremos o convite, participar do nosso... Ele tem uma agenda complicada, né? Enfim, faremos o convite. Muito obrigado. O Keanu Reeves também. Mas em compensação, o Keanu Reeves não tem alguém imitando ele num filme recente, né? Porque eu tô andando aqui na rua e a quantidade de cartaz que tem desse filme novo aí, do, sei lá, Cara, Chris alguma coisa. Chris Pratt. É o Tom Cruise! Caraca, todo lugar que eu olho é o Tom Cruise. Não, é o Chris. Mandei no grupo lá, né? Eu precisei dar um eu zoom. vi, eu vi. Eu precisei dar E um no zoom filme na nem foto. né? O filme nem parece tanto, cara. O filme nem parece tanto. O cartaz parece mais, assim, do que no filme mesmo. No filme ele tá até meio... Eu dei um zoom na foto rechonchudinho. pra descobrir. Falei, cara, Chris Pratt? Não, peraí, eu dei um zoom absurdo na foto, assim. Tem um pouco de Chris Pratt Então, aqui. vocês Caraca, acham que foi de propósito? No meio desse monte de Photoshop. Acho que sim, né? Talvez. Do estúdio, Ele deve assim? ter tentado copiar aquele filme que o Rafael não gosta. No Limite do Amanhã. Não, amanhã, Pois é, tá parecidão mesmo. Eu achei até que os caras, tipo, como tava sem verba, não tinha dinheiro pra comprar o cartaz, falou assim, meu irmão, vamos distribuir uma porrada aqui. Bota ali e tira Imprime por cima. Não tinha dinheiro pra contratar o Tom Cruise, aí contrataram o Chris Pratt. Botou o Photoshop do Tom Cruise no fundo. Mas não é ruim, esse filme não é ruim não, eu achei Eu interessante. não vi ainda não, tem que ver. Eu não vi também. Tem mais alguma pergunta, vice-presidente, relator? Não, eu gostaria só de, uma vez que ele veio, né, essa CPI, e mesmo não sendo, né, não tenha faltado com a verdade. A verdade é essa, em alguns momentos tem faltado com a verdade. Vamos ao português, claro. O português, claro. Mas eu acho que é sempre importante a possibilidade dele se arrepender. Então, vamos abrir a possibilidade dele pedir desculpa ou se arrepender de toda essa conduta, né? Então, a minha declaração final... Antes disso, que fique registrado... Tem que ter o final da hora. Eu quero ser essa bagunça também. Antes disso, fique registrado que apesar de toda a conduta irregular do Marcos Saraiva ou Pisces no início do podcast, ele continua sendo convidado para participar do Escolástico Cacofônico. Permanece, né? Permanece. Então, permanece. A conduta é unilateral. Presidente, ele permanecerá no grupo, então, Ele permanecerá no grupo até descobrir esse caso de deepfake, porque isso é grave. Isso é leonato, é muito grave. Caso seja descoberto o deepfake, inocente. ele será excluído do grupo e levará com ele junto o Glaxaro. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Porque só pode ser o fake dele. Faça a declaração. Com sim ou não? Minha declaração, sim. Acabou. É uma ótima declaração. Sim, por sinal. Sim. Primeiramente, sou inocente de todas as acusações. Segundamente, por mais que o esculacho seja uma imitação barata do Eu Conto Você Conta, que tenha vindo depois. Rejeição. E por mais que continue me acusando de coisas sem nenhum fundamento, por mais que eu, por dentro, deseje que não tenha mais um ano dessa farsa desse podcast, eu espero estar aqui
na comemoração do segundo ano, para rejeitar novamente todas as suas mentiras, e do terceiro, do quinto e do 10º ano também. E que fique registrado, mais uma vez, aproveitando aqui a fala do depoente, que apesar de todos os ataques vis, cruéis, que ele fez ao nosso podcast, ele é um apoiador do nosso grupo. Ele apoia só pra se infiltrar no grupo secreto também. Claro. Ele está lá no nosso grupo secreto. Mantenha seus inimigos próximos. Ele entrou lá no apoia.se/Escolásticos Cacofônicos e é um dos nossos apoiadores do nosso grupo secreto. Ele está lá. E o Glaxaro também. E eu acho importante, então, que se oficie o contador do Escolásticos Cacofônicos pra apurar se esse apoio é de origem ilícita, por favor, porque... Provavelmente não. Deve ser dinheiro roubado da rainha da Inglaterra, provavelmente. Dinheiro roubado da coroa. Da coroa. Dinheiro roubado da coroa. Claramente, o Diretamente Esculacho da vai ter coroa. que devolver, né? O Esculacho vai ter que devolver essa grana aí, se for Não, descoberto. você vai ter que ressarcir todo e em dobro pelo... Como é que é a palavra? Pelos danos causados, né? Danos morais. Entendi. Danos morais. Que a gente ter usado Irreparáveis. esse dinheiro ilegal pra comprar a cerveja. Não, aqui fica registrado que o vice-presidente está fazendo uma piada. Nunca nem ouvi falar de cerveja. Que fique registrado que o relador jamais esteve nessa cerveja. Entendeu? O dinheiro comprado com cerveja foi adquirido nos nossos próprios bolsos, nossos O próprios dinheiro salários. comprado com cerveja. Eu tô mais bêbado hoje do que quando eu tô Acho importante encerrar essa Fica audiência. registrado que eu não bebi a cerveja paga pelo dinheiro do... Eu acho que nesse momento é muito importante nós encerrarmos essa audiência para que... Encerramos Antes que o presidente- Vamos encerrar a sessão, só deixar por fim declarado que todo o dinheiro arrecadado pelos apoiadores é investido apenas no podcast. Ponto. E o que é investido em cerveja é obviamente de forma solidária, né? Porque são companhias que sofrem muito e que precisam de dinheiro também. Eu acho que a gente talvez já tenha falado demais. Vamos encerrar a sessão antes. Eu acho que tá na hora de A gente se pedir, compromete. pedir aquela meia calabresa, meia mussarela. E, dado que o depoente tem informações privilegiadas, vamos encerrar a sessão. Lembrando que semana que vem tem mais CPI com a convidada Gisele Fiorini Bon, escritora e podcaster. Acabou. Eu tô rindo ainda do... Ele começou com o dinheiro que eu comprei com a cerveja. Aí depois ele falou: eu declaro que não bebi a cerveja que a gente comprou com esse dinheiro.